Olá, boa noite. Hoje é 2/11/2023. Eu estou nessa noite para fazer outro vídeo para você, para poder você ver alguns acontecimentos que aconteceu na vida de Jesus Cristo e em Israel, na vida de muita gente. Então, o Evangelho, veja Jesus Cristo falando, parte 148. Continue crendo em Jesus Cristo e em Deus, continue sendo uma bênção na vida do seu próximo, para poder você conseguir a sua salvação, a sua vida eterna. Jesus, ele é uma pessoa que ele ama o bem, ele ama quem é uma bênção na vida da pessoa. Não seja uma maldição na vida dos outros. Então, você pode ser uma pessoa que seja uma bênção na vida do seu próximo. Então, quero mostrar para você algo que está em Mateus 26, no versículo 57. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás. Veja, o sumo sacerdote, o homem de Deus, o sacerdote de Deus, prendeu Jesus Cristo e levaram Jesus Cristo na casa dele. Então ele tinha ódio de Jesus, raiva, inveja de Jesus Cristo e queria atrapalhar Jesus Cristo. Então todos, o Pilatos e Herodes sabiam que eles prenderam Jesus e o quiseram crucificar, mas por causa da inveja que eles tinham de Jesus Cristo, você acredita? A inveja é uma praga. A inveja é algo que a pessoa tem na vida, muitas das vezes, que é aquilo que é do maligno. Então não tenha isso na sua vida. Vou mostrar para você o 58. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então Pedro seguiu. Ora, os principais dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscava falsa testemunha contra Jesus para poderem darem a morte. Então veja que eles queriam uma falsa testemunha. Então tem gente que fica criando problema com os outros e falando mal dos outros, caluniando os outros, procurando briga, contendas e inimizade, procurando fazer o mal com os outros, procurando sujar a imagem, a reputação dos outros, sendo que está sendo usado por um demônio, por um espírito maligno. Então veja que esse povo, eles queriam uma falsa testemunha contra Jesus. Eles queriam a todo custo uma falsa testemunha. Então eles queriam criar situações para que Jesus se desse mal, para que Jesus fosse arruinado, destruído e morto. Você sabia disso? Então não deixe isso não tenha isso no seu coração, nos seus pensamentos. Aquela pessoa que influencia você a fazer mal a alguém, a atrapalhar a vida de alguém, que incentiva você a ser uma mal pessoa na vida de alguém, está sendo influenciado por um espírito maligno, um demônio, um mal. Então aquela pessoa, ela está sendo possessa por um espírito maligno, por um ser maligno que quer levá-la para o inferno e ela quer lhe levar. Você que está sendo influenciado por um mal, por alguém, a pessoa que está lhe influenciando, ela está com um espírito maligno, um demônio, um mal. Satanás habita dentro da casa dela, o diabo. Ele está 24 horas dentro da casa dela, nos pensamentos, nos desejos dela, nas intenções dela. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se você tem pensamentos ruins, desejos ruins ou intenções ruins relacionadas com o seu próximo, você não tem que ter mais isso no seu coração. Você não tem que alimentar isso. Você tem que dizer assim: Jesus, tira isso de mim. Você tem que reconhecer que o mal, o desejo mal, a influência mal, a vontade mal, não provém de Deus, provém de um ser maligno. E isso é que leva as pessoas e que vai levar as pessoas para um mau lugar depois dessa vida. Você sabe que tem um mau lugar e um bom lugar. Então você tem que querer ir para o bom lugar. Eles queriam uma falsa testemunha contra Jesus. Ora, os principais dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar a morte a Jesus. No versículo 60, e não o achavam, não tinha falso testemunho contra Jesus. Jesus não tinha feito nada que fosse errado para ser crucificado ou morto. Jesus não tinha feito nada disso. Tem gente que tem um demônio na vida e quer atrapalhar a vida dos outros, quer atrapalhar Deus, Jesus. Não tenha isso no seu coração, na sua vida. Você vai se dar mal na sua vida se você desejar o mal ao seu próximo, se você atrapalhar a vida do seu próximo, se você mandar incentivar ou pagar, você vai se dar mal porque Deus odeia isso, Deus detesta o mal. Então no versículo aqui, ó, e não o achava,
apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas. Então apresentaram tanta testemunha falsa, ele fez isso, ele fez aquilo, ele é isso, ele é aquilo. As testemunhas falsas estavam tudo com o demônio. Tem gente que está assim, falando mal dos outros, caluniando, inventando, querendo briga, querendo contenda, inimizade, criando problema, criando situações ruins contra o próximo, sendo enganado por um espírito maligno, por espíritos malignos. Então no versículo 61, e disseram, este diz, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Mas Jesus, quando chegou as duas testemunhas disseram assim, eu derrubarei esse templo em 3 dias, eu reconstruirei, eu reedificarei. Jesus não disse isso. Jesus não disse que ele próprio ia derrubar o templo e depois ia ser edificado. Jesus disse que ia ser destruído todo o templo. E depois de 70 anos, segundo os historiadores, o templo lá em Israel foi derrubado naquele tempo, por causa que o exército inimigo conseguiu ali derrubar naquele tempo, porque Deus entregou ali o povo nas mãos do inimigo no tempo passado. Então as duas testemunhas eram tão diabólicas que elas disseram que Jesus tinha dito que ele próprio ia derrubar o templo e reedificá-lo. Já pensou isso? Tem gente que está deixando o inimigo influenciar ao ponto de sair falando mal dos outros, ao ponto de inventar as coisas dos outros, ao ponto de caluniar, a ponto de querer briga, contenda, inimizades, ao ponto de falar que a pessoa está fazendo algo, mandando fazer algo, querendo algo. E é um demônio que está influenciando. Não deixa o demônio influenciar. E o disseram, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse, não respondes coisa alguma que este depõe contra ti? Jesus ficou calado. Jesus ficou calado porque Jesus era inteligente. Jesus não queria contender, brigar, discutir. Ele ficou só na dele. E Jesus, porém, guardava silêncio e, ensinando o sumo sacerdote, disse, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. O sumo sacerdote se desesperou. O sumo sacerdote olhou e disse assim, eu conjuro-te por Deus, tu és o Cristo, o Salvador? Tu és o Filho de Deus? O sumo sacerdote se angustiou porque eles estavam falando aquilo de Jesus, falando, e Jesus ficava calado. Jesus mantinha a postura de Filho de Deus, de uma pessoa de Deus. O sumo sacerdote se desesperou, querendo saber se ele era o Cristo, o Salvador do mundo. E Jesus, porém, guardava silêncio e insistindo o sumo sacerdote passou a insistir. Disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga, tu és o Cristo, o Salvador? Rapaz, ele ficou tão querendo saber se ele era o Salvador, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote, quando Jesus falou isso, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Então eles disseram que Jesus estava blasfemando, sem crer e sem entender que Jesus era o Filho de Deus. Eles não criam, eles não entendiam que Jesus era o Filho de Deus. Tem gente que não está crendo, não está entendendo, porque está deixando o mal, está deixando o demônio, os espíritos malignos, tomar conta dos pensamentos, dos desejos. Não seja assim. Seja uma pessoa inteligente. Veja que o sumo sacerdote não reconheceu Jesus como Filho de Deus e rasgou as vestes e disse, ele blasfêmia. Então ele não cria que Jesus era o Salvador, o Filho de Deus. Então, o que é que eu e você temos que fazer? Crer que Jesus Cristo é o Salvador, o Filho de Deus. Vejam só isso. Que vos parece? E eles respondendo, disseram, é réu de morte. Disseram que Jesus era réu de morte porque Jesus estava dizendo que era o Filho de Deus e que ia assentar à direita do Todo-Poderoso. Então cuspiram no rosto e davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Veja que eles bateram no rosto de Jesus.
Eles cuspiram no rosto de Jesus, deram um murro em Jesus e esbofetearam Jesus. Se você fizer isso com alguém, ou mandar fazer isso com alguém, ou incentivar a fazer isso com alguém, simplesmente vai ser um pecado e simplesmente você pode ser jogado na fornalha de fogo ardente e ser atormentado de eternidade em eternidade, sem fim, uma vida lôngica num lugar ruim. Dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Eles ainda blasfemaram, ainda charlaram, zombaram de Jesus Cristo. Tem gente que está fazendo o mesmo, não crendo nas Escrituras, charlando, zombando, e eu estou falando de Cristo na presença de Deus. Deus abençoe você e sua família.